Flamengo, uma notícia aqui até meio inusitada. Deixa eu pegar aqui que eu quero te falar dela. Peraí, tá aqui, ó. Achei. O Flamengo tá no UOL de hoje. Flamengo aciona a União e pede ressarcimento por meia entrada dos últimos 5 anos, Pascoal. Está aqui uma matéria de hoje do UOL, que o Flamengo ingressou com uma ação ordinária contra a União e pede ressarcimento por conta da concessão do benefício da meia entrada na proporção de 100% do total do desconto dado. Seria 50% de cada ingresso vendido. Dos últimos 5 anos. No seu pedido, o rubro-negro deixa aberta ainda a possibilidade que seja fixado um percentual sobre os 50% de desconto dado a cada ingresso vendido. Informação que foi inicialmente veiculada pelo Sport News Mundo. Será, Pascoal, que isso vai passar? Ô, Benja, outros... Ó, em seu despacho, o juiz federal... Aqui, ó, Pascoal. Não, olha, Pascoal, em seu despacho, o juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, da 19ª Vara Federal, pediu que o clube estipule em até 15 dias o valor que julga ser justo para a causa. O Flamengo estipulou a questão em R$200 mil. Mas o juiz sustentou que o valor da causa deve refletir o valor dos créditos contestados, ainda que de forma aproximada. Tá aí, Pascoal. O que você acha? Bom, Benja, eu acho que todo cidadão, toda entidade, quando se sente prejudicada, tem a justiça para recorrer. Então, esse caso específico do Flamengo não é um caso único. Algumas outras agremiações do futebol brasileiro também já tentaram na justiça esses 50%, porque entendem os dirigentes de uma forma geral que se o governo está dando 50%, então ele tem que arcar com esses 50%. O entendimento do dirigente é esse. Bom, ele tirou 50% do valor de face do ingresso, então ele que me reponha esses 50% da gratuidade. Mas não é bem assim como funciona a lei. A gratuidade existe para que as gratuidades... Aliás, no Rio de Janeiro tem um monte de gratuidade, além de outras que existem em outros estados brasileiros. No Rio de Janeiro existe uma linha de gratuidade muito grande, é muito ampla. A linha de gratuidade no Rio de Janeiro. Agora, outros já tentaram e não conseguiram. Como outros já tentaram também receber da CBF, pelos jogadores que serviram a seleção brasileira, pelo período de cessão para a seleção brasileira. Digo claramente, o São Paulo tem ações semelhantes, nesses dois casos, da CBF e também para receber a diferença de 50%, e nesses dois casos o São Paulo não viu andar os seus processos, não viu caminhar os seus processos. Não sei se com o Flamengo vai ser diferente, mas com outras equipes do futebol brasileiro a coisa não andou, não funcionou, porque a gratuidade não é entendida dessa forma pelo legislador, e sim pelo diretor do clube, pelo presidente do clube. Se o governo está dando, então ele tem que me repor a gratuidade. Não é assim. A gratuidade é dada porque o cidadão merece, porque tem mais de 65 anos, serviu as Forças Armadas, seja lá qual for a gratuidade. E depende dessa situação. O legislador entende de uma forma, mas o dirigente do clube de futebol entende de outra. Por que o Mano tá mordendo o lábio? O Mano tá cheio de cacuete, meu. O Mano, ele fica vendo o Flavinho, Zé? Porque o Flavinho tem um monte de cacuete, né? Ele fala se mexendo todo. E o Mano tá aí mordendo os lábios. Você tá cacuete ou você tá querendo falar alguma coisa? Até o Zé Elias me mandou um WhatsApp e falou assim: o Mano tá com algum problema? É estranho, né? A gente olha ele, tá tudo assim toda hora. Coisa horrível. Fala, mano. Um problema não, Benja. Ele não tem um problema só, não. Ele tem vários problemas. Porque ele tá com esse cacuete, ele fica mordendo a boca, ele fica assim, ó. Tá com o cacuete de frangir a testa, ele fica assim, ó. Parece aquele cachorro Sharpei. E esse negócio dessas camisas horrorosas que ele anda botando. É outro problema, né? Que nem o Flavinho. Eu tenho um boneco exemplo, que parece o Flavinho. Sabe aqueles que a cabeça fica assim, ó? Pascoal, eu tenho um boneco que a cabecinha fica assim, igual o Flavinho, cara. Flavinho, fala. Fala, mano. O que você tá bravo aí, mano?
Essa vestimenta aqui, Benjamin, precisa ter muito estilo para usar e um shape da hora, Pascoal. Então, dá uma segurada na emoção aí. Precisa ter coragem. Eu estava realmente incomodado aqui, Benjamin. Tem razão, precisa ter coragem. Eu estava incomodado aqui, Benjamin, com a passada de pano que o Pascoal estava dando pro governo. Eu acho ridículo, cara, essa atitude do governo aí. Tá certo o Flamengo, tá certo qualquer clube que entre também com pedido desse daí, assim como tá certo qualquer empresário que faz show, Benjamin, e tem também aí uma parte da sua renda penhorada, porque o governo quer fazer milagre com o dinheiro dos outros. O jogo de futebol, Benjamin, agora o Flavinho tá dando os chiliques dele aí, mas o negócio é o seguinte, meu parceiro. Eu não tô aqui pra ficar agradando ninguém, não, mano. Eu não tô aqui pra ficar agradando ninguém, não. Não tô não, eu já vou chegar aí, no tema que o senhor quer, mas já vou dar uma sapatada no senhor também. O negócio é o seguinte, Benjamin, a parada é a seguinte, evento particular, tá certo? Evento particular, o futebol é um evento particular, não é um evento público, tá certo? Do governo, que eu digo. É um evento de um clube, assim como shows também. Então o negócio é o seguinte, quer ter a lei de estudante? Eu acho que tem que ter, assim como para aposentados também. Porém, o governo que quer fazer milagre com o santo dos outros, que subsidie isso daí. Porque muitas vezes, Benjamin, existe aí uma majoração do preço do ingresso justamente pelo o tanto de estudantes que existem, Flavinho. E você sabe muito bem que tem um monte de cara que falsifica a carteirinha. Isso daí encarece o espetáculo. Isso aí encarece demais o espetáculo. Chega lá, por exemplo, tem 50 mil pessoas no estádio. Se metade for estudante, Flavinho, o clube não vai arrecadar o que ele precisa para pagar o evento. Então, muitas vezes, o ingresso, Benjamin, é igual o Black Friday aqui no Brasil de vez em quando tem, que é a metade do dobro. É o preço comum, mas é o que acontece no futebol. O clube, para não tomar uma trolha financeira, por causa dos espertinhos que tem por aí, ele acaba majorando o preço dos ingressos, Flavinho. Então, o governo que muitas vezes aí passa a mão na cabeça, aí, não, porque tem que ter a cota do estudante e tudo mais. Flavinho, eu também acho que o estudante tem que pagar meia, porque muitas vezes é um cara que não trabalha, assim como o cara que já está aposentado também tem que entrar de graça nos eventos, isso aí eu concordo. Porém, o governo que acaba subsidiando uma série de outras coisas, que ponha mais isso na conta também. Porque eu acho um absurdo você contratar um artista e você planejar uma meta financeira que você queira alcançar e você não pode, porque infelizmente tem um monte de espertinhos que também vão lá usar carteirinha falsa, vão fazer uma série de coisas, aí você precisa cobrar mais caro no preço do ingresso. Então esse é o meu ponto de vista. O Flavinho agora vai dar a opinião dele, eu sei que ele vai me metralhar, mas também não tô nem aí não. O que eu penso tá certo, Flamengo. Assim como qualquer outro time que queira entrar na justiça também, eu vou apoiar. Posso falar? Posso falar, Benjamin? Fala, Flavinho. Fala. Não vou metralhar ninguém, não é? Não vou metralhar ninguém. Então, primeiro é o seguinte, isso que o Flamengo está pedindo, e se outros clubes, outras instituições estão fazendo, elas estão no mesmo balaio, isso faz um menor sentido. Primeiro é o seguinte, o governo nenhum fica com metade de valor de ingresso. Então tem que pedir ressarcimento. Quando você vai a um show e paga meia, não é que a outra metade vai ficar com o governo. O governo não fica com nada. Governo nenhum fica com dinheiro. Mas o clube não arrecada. Você peça ressarcimento ao governo. Calma, vou chegar lá. Você está falando que o governo está querendo fazer não sei o que com o dinheiro dos outros. Não, o governo não está pegando nada para ele. Milagre com o dinheiro de conversa. Tá? Nenhum governo está pegando milagre. Nenhum governo, quando você paga a meia entrada, seja no cinema, seja num show, seja num jogo de futebol, governo nenhum está ficando com a outra metade. Então não há o que ressarcir. Tá? A lei existe. Como outras leis existem e que muitas vezes impedem que um empresário ou que alguém ganhe mais dinheiro em função de uma lei. Agora, por exemplo, sei lá, eu não posso trafegar, eu não posso andar com um carro em São Paulo de rodízio, por causa de um número de placa, né? Digamos que isso é lei, eu sou motorista de Uber. Naquele dia eu não posso trabalhar. Eu vou pedir ressarcimento do governo porque eu estou cumprindo a lei? Isso não faz o menor sentido, porque a lei tem que ser respeitada. A gratuidade, primeiro que não é para todo mundo. A gratuidade há um percentual, a meia entrada, há um percentual que é aplicado aos ingressos de um espetáculo, de um show, de um cinema, de um teatro, de um jogo de futebol. Não são todos.
né? Agora, se tem gente que falsifica carteirinha, isso sim tem de ser cobrado. Tem de ser cobrado das pessoas para começo de conversa. Das pessoas mal intencionadas, mau caráter, desonestas e tudo mais. Quem falsifica a carteirinha. Isso é a primeira coisa. Uma maneira de controlar isso deveria já existir. Na hora de comprar ingresso, que você tenha um documento de estudante que seja facilmente autentificável, validado, né? E por fim, em relação aqui à gratuidade no Rio de Janeiro, quando o Flamengo entrar na justiça para pedir ressarcimento dos milhares de aposentados, filhos de militares, etc, que fazem parte do público dele também, aí eu vou ver algum tipo de legitimidade nessa ação do Flamengo. Pedir ressarcimento por um dinheiro que não foi para governo, realmente, vocês me desculpem, não faz nenhum sentido. Não foi pro governo, mas o clube deixou de arrecadar, Flavinho. Fato. Gente, eu já falei, mano. Deixou de arrecadar, paciência, que vai fazer. Arrecade de outro jeito. É lei, cara. Paciência, porque não foi você o dono do evento, Flavinho. Vou comprar inteira de todo mundo. Mas é que tá, é uma lei, mas Flavinho, é uma lei que pode ser contestada. Vai lá e tenta mudar a lei. Vai lá e tenta mudar a lei. Use os seus meios. Entre com... tenta montar uma bancada na Câmara dos Deputados. Vai lá no presidente da República, como o Flamengo fez outro dia. Vai lá e fala, presidente, já baixou a MP dos direitos? Baixa uma MP aí pra acabar com a meia entrada. Vê se consegue. Isso é outra coisa, mano. Agora, pedir ressarcimento, poxa, isso não tem nenhum cabimento, né? Tenha dó. Então, mas aí que tá, Benja, só desculpa me alongar nesse tema, mas é muito fácil a gente falar isso daqui estando do lado de fora. Imagina você, Flavinho, se fosse um empresário que dependesse de shows para poder sobreviver. Imagina só você nessa situação, tendo que abdicar de parte do que você poderia estar arrecadando por causa de uma lei de meia entrada. Se o governo quer bater nessa tecla e falando, olha, tem que deixar entrar e etc e tal, o governo quer acabar subsidiando. Esse custo que você deixa de arrecadar, esse percentual que você deixa de arrecadar, que entre na conta do governo. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando que não é lei, que não tem que ser cumprido. Porém, eu acho que o Flamengo tem razão sim. Assim como clubes também que queiram reivindicar a mesma coisa, também tem razão. Assim como empresários que vivem de show também. E cinema a mesma coisa. O governo não quer, beleza, quer dar um percentual para estudante, para pessoas que vão entrar de graça no evento, ok, acho justo. Porém, ele que paga essa conta. Porque olhando de fora, a gente não sendo parte integrante desse processo, é muito fácil falar, quero entrar de graça, quero pagar meia. Agora se coloca no lugar do empresário que contrata o artista para tocar no show. Desculpa, eu discordo radicalmente da sua opinião, Flavinho. Eu achando que o Flavinho ia responder, ele faz assim. Ô Zé, isso aqui é programa de louco, velho. Alguém quer falar mais sobre esse assunto? Senão eu vou mudar. O Zé, Sormani, vocês querem comentar sobre isso? Senão eu vou mudar o assunto. Eu quero, Beja. Então fala, Sormani. Fala. Não, isso aí eu vou na linha Pode do falar. mano. Isso é algo que eu defendo desde a época que eu trabalhava na Jovem Pan. Desde a época eu trabalhava no Jovem Pan. O Flavinho está olhando um copo, a metade do copo. O copo está cheio ou está vazio. Não interessa se o dinheiro está indo para o governo ou não. O fato é que o dinheiro não entrou para quem tinha que ter entrado. Isso é uma lei federal. Isso é uma lei federal. Então o governo é responsável por isso. Então eu concordo com o mano. Fazer bondade com o dinheiro dos outros é fácil, eu também faço. Entendeu? O taxista é isento do rodízio. O Uber está brigando. O Uber está brigando por isso. Para ele entrar. É uma lei? Tem que cair. Essa lei é um absurdo. É um absurdo. Não é só para o futebol. O pessoal que faz teatro. Vai conversar, Flávio Gomes, com o pessoal que faz teatro. Vai conversar, Flavinho, com o pessoal que faz show. Eu não estou falando do show do Chico, do Milton, do Caetano, do Gil e da Ivete Sangalo. Vai conversar com esse pessoal que faz, esse pessoal que está subindo agora, que vive, não nos holofotes que esse pessoal vive. É o pessoal mais humilde, o pessoal que precisa disso aí. E deixa de arrecadar por causa dessa meia entrada. É ridículo isso. Concordo com o mano. Quer fazer então, isso? Vocês são contra a meia entrada. Ok. Vocês são contra a meia entrada. Ok, entendi. Tudo bem. Agora tem que ter ressarcimento? Sim.
Ué, mas eu sou Então não, é isso, pronto. Tá claro isso. Exatamente. Eu sou contra a minha entrada, lógico que eu sou. Se o governo estipula uma lei que vai existir a meia entrada, ele que paga a diferença. Ele que paga a diferença. Não vou pagar nada, então não tem. Então não tem. É a mesma coisa que você fazer uma lei dizendo que professor vai pagar 10% do preço de capa de um livro, numa livraria. E os outros 90%, quem paga? Não, pera um pouquinho, o governo tem que subsidiar isso. Não é fazer bondade com o chapéu alheio, com o dinheiro dos outros. Eu estou na linha do mano. Se quer fazer isso, paga. Se não tem como pagar, acaba. Acaba porque não pode, gente, eu não estou me atendo aqui a Flamengo, a Corinthians, a Palmeiras, Grêmio Internacional. Eu estou pensando nesse pessoal que faz teatro, que trabalha em porta daquelas casinhas, daqueles teatros, mambembes, pequenininhos, que deixam de arrecadar por causa dessa lei ridícula. Essa lei tem que cair. E espero que o Flamengo tenha sucesso em derrubar a lei. Agora, se não vai derrubar a lei, o governo que subsidie isso. Concordo com o Mano nessa daí. Ô, José, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto ou não, Zé? Não, eu só acho que, assim, eu concordo com o Sr. Mano e, ao mesmo tempo, eu entendo o Flavinho, porque é uma questão de lei. Uma lei, muitas vezes, a gente tem que mudar. O problema maior é que, se fosse uma coisa conjunta, se fosse uma unidade, mas é de acordo com os seus interesses. O Flamengo está pedindo isso hoje, amanhã o São Paulo vai pedir, amanhã é o Palmeiras, amanhã é o Corinthians. Infelizmente, o país funciona dessa forma. Mas é uma lei. E a lei, já que existe, você tem que respeitar. É a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? E aí eu vou falar do Flamengo porque a gente está falando sobre o Flamengo. Foi determinado que não podia treinamento. O que o Flamengo fez? Ele pagou multa por isso? Foi feito alguma coisa contra o Flamengo? Não foi. Então, assim, existem leis e você precisa respeitar. Entre você concordar ou não com a lei, faz parte do jogo. Agora, se você não respeitar as leis que são impostas, mesmo que você não concorde, vira terra sem lei. Terra sem lei a gente sabe como que acontece, né? Daqui a pouco neguinho rouba o carro e tal. O cara que teve o carro roubado tem que entrar na justiça porque o ladrão está andando com o carro dele e ele acha no direito de andar com o carro porque ele roubou. Então a gente acaba invertendo um pouquinho as coisas. Eu só acho isso. Eu acho que se existe essa lei, a gente precisa cumprir. Agora, que precisa trabalhar para que mude isso daí, e justamente como o Somani, como o Mano falou, existem pessoas que são prejudicadas por isso, e os clubes também são, mas há muito interesse nisso. Há muito interesse político e há muito interesse de clubista também nesse tipo de situação. Né? Que a gente sabe que está todo mundo meio que amarrado nesse tipo de coisa. Hoje o Flamengo está surfando na onda, amanhã são outros clubes. O presidente daqui a pouco tem esse presidente, daqui a pouco ele não fica, sai outro, aí depois a maré vira contra o Flamengo. Então a gente sabe como funciona esse tipo de coisa. Agora, que existem leis, você precisa respeitar. Não quer dizer que você tem que concordar, não. Talvez você possa fazer algo para mudar. Agora, só olhando para o seu umbigo, é um pouco complicado, porque eu vejo os clubes trabalhando nisso, não é só os clubes, jogadores, de uma forma geral, dentro do futebol, as pessoas pensam de acordo com o que está te incomodando, ou se não, dependendo do que você está vivenciando. O futebol é assim, os jogadores são assim, porque quando está com dificuldades financeiras, quando não recebem, aí eles começam a tentar se unir, mas é uma classe tão desunida que não entende o tamanho e o poder que tem. Isso poderia vir não só dos clubes, mas poderia vir também dos jogadores. Ou não? Porque os jogadores fazem parte do espetáculo. Nós vimos aí classes, o árbitro que não quer falar, a arbitragem que não pode dar satisfação no pós-jogo, mesmo que ele tenha prejudicado o time. E quando você prejudica o time, você pode tirar um título. E um título traz dinheiro, um título traz patrocínio. Né? Mas aí ele não pode falar. Só que aí quando teve um problema financeiro, que eles não faziam parte do acordo, eles fizeram um protesto, ou não fizeram? Ou eles não ficaram 5 minutos, 10 segundos, 20 segundos sem começar o jogo. Eles fizeram um protesto. Ou seja, isso vai de acordo com aquilo que interessa. Infelizmente, o Brasil é dessa forma. O Brasil é dessa forma. Se nós tivéssemos uma cabeça diferente, uma cultura diferente, um respeito diferente, primeiro para o próximo, aí provavelmente nós pensaríamos em unidade. E aí nós não teríamos essa lei, porque quando ela foi feita, se nós tivéssemos pensado em unidade, essa lei não seria aprovada.
essa lei fatalmente não seria aprovada, mas foi aprovada porque na época que foi aprovada deveria ter algum interesse, ou seja, político, para agradar fulano, beltrano e ciclano. Infelizmente, o Brasil é assim. Infelizmente é assim.